pessoal, o tema do vídeo de hoje é a respeito de preconceito. Se há ainda preconceito contra a mulher que pilota, como nós lidamos com isso? Enfim, a ideia é realmente compreendermos um pouco melhor essa problemática, que é tão importante de ser debatida, conversada, enfim, né? Acho que é um assunto sempre válido de ser tratado. Bora para mais um videozinho? Certamente esse é um assunto bastante delicado de ser tratado, né? Mas como eu disse, a ideia é realmente compreendermos um pouco melhor como essas coisas acontecem, em que situações acontecem e como nós podemos ver esse tipo de situação, né? Compreendê-las. E, bom, o que eu posso fazer aqui é passar as minhas experiências, o que eu já experimentei, né, desse tipo de situação. Como frequentemente eu rodo sozinha para alguns lugares, principalmente para cidades menores, há sempre um certo espanto. Uma mulher pilotando sozinha pela estrada, como é que isso funciona? Há esse espanto. E aí nós poderíamos pensar, será que é uma linha tênue entre esse preconceito e o espanto? Ou talvez as pessoas simplesmente não consigam visualizar ainda esse tipo de coisa acontecendo, justamente porque não é tão frequente. Infelizmente, as mulheres pilotando na estrada, mulheres que realmente estão dentro do mundo do motociclismo, que veem as motos para além de um mero meio de transporte, porque é inegável que muitas mulheres já estão pilotando motos, principalmente nas cidades, mas mulheres que viajam, que realmente estão envolvidas com as motos, é ainda um número um pouco pequeno, né? Já existem muitas mulheres que andam de moto, que gostam e que fazem disso um estilo de vida, mas ainda, em termos de proporção, né, nós somos minoria. Principalmente aqui no extremo sul, né? Aqui é ainda mais raro encontrarmos mulheres envolvidas com esse estilo de vida de forma realmente profunda. Por esses motivos, eu tendo a ver com uma leveza um pouco maior essas pessoas que ficam espantadas. Então há, às vezes, uma admiração muito grande também. As pessoas, às vezes, eu chego nos lugares e elas se encantam, elas perguntam como é que funciona, se já passei algum perrengue, esse tipo de coisa. As pessoas sempre se encantam e perguntam. Na verdade, na maior parte dos casos, as pessoas se encantam e perguntam esse tipo de coisa. Na verdade, felizmente, porque eu tendo a ver isso de uma forma mais leve, em geral as pessoas se encantam. Elas, claro, se chocam um pouco, porque é raro, né? Ainda somos minoria, como eu disse, mas elas demonstram um certo encantamento, uma certa admiração, o que é bem bacana. Faz com que a gente se sinta bem, pelo menos eu não vejo isso como uma forma de preconceito sutil, ainda que possa ser visto dessa forma, né? Porque se você for analisar a origem, a fonte desse pensamento, desse espanto, bom, mulher pilotando na estrada sozinha, né? Há aquela diferença que talvez se fosse um homem pilotando, não teria, as pessoas não se espantariam tanto. Mas isso provavelmente se deve ao fato de que realmente somos minoria. Aí teríamos que questionar outra coisa, que é por que ainda somos minoria? Então, qual é a causa primeira? E é inegável que a gente, em praticamente todos os assuntos que a gente vai abordar, a pergunta que a gente tem é qual é a causa primeira? O que conduz o quê? Então, por que ainda somos minoria? Há um desinteresse por parte das mulheres? Ou será que as mulheres não veem outras mulheres pilotando, acabam se sentindo motivadas? Qual é a causa primeira? Isso é realmente difícil de ser dito, né? Poderíamos pensar, será que é o preconceito a causa primeira? Será que as mulheres não se sentem capazes de pilotar porque há o preconceito, porque homens pilotam desde sempre, ou algo nesse sentido? É possível pensar dessa maneira. Mas como eu disse, eu tendo a ver com um pouco mais de leveza tudo isso. Então, quando as pessoas se espantam ou perguntam coisas, eu não me sinto nem um pouco incomodada. Porque eu entendo também que ainda não faz parte do campo de consciência delas como algo óbvio, como algo comum, corriqueiro, principalmente aqui no extremo sul. Talvez em outros lugares isso já tenha se tornado algo mais corriqueiro e não espante tantas pessoas.
Mas aqui, principalmente na região do interior, as pessoas sempre se chocam. Né? Eu chego no posto de gasolina, as pessoas perguntam algo e tudo mais, já se estabelece um papo. E isso é bem bacana, isso faz com que eu expanda meus horizontes. Principalmente quando eu vou para Santa Vitória do Palmar, eu passo pelo Taim, lá pelos paradouros, sempre alguém questiona e pergunta, enfim, ou então comenta. Mas é tão raro encontrar umas mulheres que andem por essa estrada sozinhas, né? Mas aí, enfim, se estabelece um diálogo ali, tudo tranquilo. Mas é claro que eu também já tive situações chatas nesse sentido, de as pessoas simplesmente não conceberem de fato que eu estava pilotando. Por exemplo, uma foi no Morro da Borússia. Eis que eu estava lá, né, no topo do Morro da Borússia, esperando com a minha moto parada ali no meio dos carros, esperando que os meus amigos do motogrupo estacionassem para que eu encontrasse lugar para estacionar minha moto. Como eu estava indo atrás nesse dia, eu fiquei esperando. E o outro amigo meu estava do meu lado esperando também, ao lado da moto dele também, né? No meio ali entre as duas motos. E eu ali, tirando a luvinha e tal, tirando o capacete. Eis que surge um cara falando com o meu amigo, pedindo a ele, apontando para a minha moto, tirar a moto daquela região ali, porque ele não estava conseguindo sair com o carro. Eu fiquei olhando a situação, né? Olhando para ele, bem quietinho, e ele pedindo para o meu amigo. E o meu amigo olhou um pouco chocado e disse ao cara: Bom, mas a moto é dela, ela que veio pilotando. E o motorista do carro que estava querendo sair ficou totalmente constrangido, assim, ele não sabia como lidar com a situação. Porque de fato não passou pela mente dele que eu estava pilotando. Eu prontamente olhei, sorri e disse: sem problemas, eu tiro a moto sim. Nesse instante, os meus amigos já tinham organizado as motos deles, então eu fui, peguei meu lugarzinho e segui a vida. Até comentei um pouco com meus amigos, nossa, o cara nem concebeu a possibilidade de eu estar na moto. E o que me fez pensar nisso foi o fato de que, bom, eu estava tirando as luvas, tirando o capacete ali no banco, diante do guidão. Tudo sugeria que eu estava pilotando, e mesmo assim ele não concebeu. Talvez porque não faça parte do ângulo de visão de vida dele, mulheres pilotando, mulheres naquela região pilotando, não sei. Eu confesso que, em geral, não dou muita bola para situações assim. Eu fico meio que lamentando que o nível de consciência dele ainda seja um pouco pequeno, que ele não consiga conceber essas possibilidades. Mas acho também que é um processo, que essas coisas vão ir se expandindo, cada vez mais tem mulheres que gostam de moto, que estão envolvidas, e que vão criando aí um cenário de mulheres que pilotam motos. E que é algo absolutamente normal. Não deveria nem ser um papo isso, né? Deveria ser algo que simplesmente é. Mas, de todo modo, ainda é algo a ser conversado. Do meu ponto de vista, acho que o que a gente pode fazer é levar com o maior nível de leveza possível e esperar que essas coisas vão se tornando mais óbvias. Em relação à admiração, ao encanto e desse desafio, né, que é nós pilotarmos e desbravarmos, partir realmente de nós todo esse amor pelas motos, né? Porque às vezes também as pessoas ficam questionando qual é a fonte do teu amor por motos. O teu irmão gosta de moto? Namoras alguém que gosta de moto? O teu pai pilota motos? Qual é a relação? Qual é a relação de origem aí, né? Às vezes as pessoas acham que há essa relação. E no meu caso, às vezes tem casos que sim, você tá dentro de um ambiente que todas as pessoas gostam de motos, a tendência é que você goste também. Mas isso não tira em nada o mérito das mulheres que pilotam. Pelo contrário, elas poderiam tranquilamente ver os seus irmãos e namorado pilotando e simplesmente não sentir interesse. O ponto é o teu interesse, a tua paixão pela coisa, né? Se você gosta ou não, se você está disposto a te envolver, isso já diz muito sobre a tua paixão por motos. No meu caso, eu tive pouca influência familiar. O meu irmão até já andava um pouco de moto, mas não era nada presente, não conversávamos sobre isso. Foi algo bastante espontâneo da minha parte. Mas em outras mulheres é algo que acontece dentro do âmbito familiar. Eu acho maravilhoso também quando parte do âmbito familiar. Poxa, que legal ter uma família que todo mundo gosta de moto. É muito,
É muito bacana, né? Isso também não deveria ser uma questão, né? Mas às vezes é colocado em pauta. E justamente porque ainda somos minoria. E é algo que vai mudando conforme o tempo. É um progresso, uma expansão de consciência. É todo um percurso que nós estamos trilhando agora. E abrindo espaço. É o que eu estava dizendo em outro vídeo, né? Que sempre há alguém abrindo caminho para outras pessoas trilharem caminhos e, consequentemente, abrirem caminhos para outros que virão. E talvez seja um pouco disso que nós estamos fazendo, né? Abrindo caminhos. Mostrando que, ok, é algo totalmente normal, se é que eu deveria dizer isso, porque até fica difícil categorizar, né? Não há um ponto. Talvez, claro, há um certo receio por parte das mulheres. E talvez esse receio todo das mulheres também se deva ao fato de que é difícil ver mulheres pilotando na estrada. Não é com tanta frequência que a gente vê. E à medida que mais mulheres forem pilotando, mais mulheres vão vendo outras mulheres pilotando e assim, né, se dá essa dinâmica que eu estava falando anteriormente. E um outro ponto que vale ser mencionado é que, pelo menos no meu caso, frequentemente sou eu a única mulher pilotando nas viagens. Eu e os meus amigos, normalmente, né? E isso não é um problema para mim, mas pode ser que para algumas outras mulheres seja. Pode ser que algumas mulheres preferissem estar rodando apenas com mulheres. Às vezes tem uma dinâmica nesse sentido. Para mim não é algo tão relevante, é bem tranquilo, assim. É claro que às vezes tem alguma situaçãozinha aqui, outra ali, que se deve um pouco ao fato de eu ser mulher, mas também tranquilo, eu acho que a gente lida com naturalidade, tenta compreender, justamente porque é uma expansão de consciência. E isso poderia acontecer em outros âmbitos também, não é propriamente porque é uma relação estreita, né, mulheres e moto. Às vezes é relacionado a outros elementos, né? E claro, você pode me acusar aí de lidar de forma tranquila demais com isso, que eu deveria ser um pouco mais pontual. Talvez, mas eu acho que só de estar já pilotando e demonstrando que sim, é possível, que sim, é algo normal, né? Que não é propriamente um ponto. Acho que isso já é válido o suficiente, pelo menos pra mim. Eu já fico bastante contente de certo modo, estar aí abrindo um caminho para que outras mulheres pilotem e isso seja cada vez mais natural. Porque também se você age de uma forma muito como um contraponto, tentando reafirmar isso, mas talvez você indique uma certa não naturalidade. Não é algo espontâneo e sim, nós estamos expandindo aí o campo para cada vez mais mulheres pilotar de forma natural, de forma espontânea, principalmente rodando. Então, como você resolve isso? Andando de moto. E aqueles que não tiverem a consciência expandida nesse ponto e lidarem mal com isso, bom, isso é problema das pessoas. É uma limitação delas, uma limitação de compreensão delas. Que nós tenhamos a nossa compreensão um pouco mais expandida a tal ponto de entendermos e seguirmos nossa vida. Não deixarmos que esse tipo de coisa comprometa a nossa paz de espírito. É claro que às vezes tem situações que as pessoas são realmente inconvenientes. Aí é uma outra situação que exige, é claro, uma certa posição, uma certa postura diferente de nós. Tem situações que de fato temos que ser mais pontuais e mais rigorosos. Mas em geral, é lidar com naturalidade, tranquilidade e seguir a vida. Enfim, espero que esse papo tenha de algum modo contribuído com essa maneira de compreender esse tipo de problema. Deixei alguns pontos que vocês achem relevante de ser tratado. De repente a gente pode ampliar essa conversa para o segundo vídeo, ou talvez até uma live com alguma das meninas que pilotam também, para ver o que elas compreendem disso. Enfim, é um amplo assunto. Certamente não abordei todos os pontos. É um assunto amplo, com várias perspectivas. Há sempre um certo nível de relatividade nesse assunto. Mas enfim, eu passei aí o que eu acho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o like. Todas essas coisas são bem importantes.